Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Ezequiel capítulo 12, indo até o capítulo de número 18. O tema do nosso devocional é: assuma as suas responsabilidades com o Senhor. Nosso texto base está em Ezequiel capítulo 18, versos 6 ao 9, que diz: não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Amém. Queridos, fazendo um pequeno resumo do capítulo 18, porque é aqui que eu vou focar a mensagem, nós temos que entender o seguinte: quais são os motivos que levou o povo de Israel para o exílio? Foram muitos pecados. Muitos até colocam isso, porque o povo de Israel fez isso, o povo de Israel fez aquilo. O povo de Israel é de dura cerviz, é desobediente. Beleza. Todas as pregações nós ouvimos isso. Só que agora eu quero aqui me ater a quais são esses pecados que tanto desagradaram a Deus e que os levaram para o cativeiro. A Bíblia diz, o capítulo 18, vão dizer quais são esses pecados. E aí eu vou explicar para você e ao mesmo tempo vamos trazer para a nossa vida. Talvez estamos entrando em alguns exílios na nossa vida porque talvez alguns desses pecados nós estamos cometendo. Mas antes de falar sobre eles, deixa eu contextualizar aqui um ponto para você importante, e eu acredito que aqui nós vamos também derrubar uma questão de mal compreendida sobre maldições hereditárias. Muito bem. Vou tentar falar de uma forma muito simples para você e depois vou explicar aqui o que Ezequiel esclarece para nós no capítulo 18. De certa forma, queridos, a maldição hereditária, ela existe. O que seria a maldição hereditária? Deus cobrar, nas gerações seguintes, até a terceira e quarta geração, os pecados dos pais. A princípio é isso. A princípio. Mas, no decorrer das escrituras, nós vamos perceber que as coisas não são bem assim. Não existe necessariamente algo que já está determinado que isso vai acontecer. Já está, digamos assim, como é que a gente fala na teologia, meu Deus, agora me fugiu a palavra, quando algo já está premeditado. Existe uma premeditação. Segundo a compreensão da maldição hereditária, seria isso. Já está premeditado, já está definido que assim vai ser com as próximas gerações daqueles pais que assim foram desobedientes. Mas isso não é necessariamente dessa forma. Na verdade, queridos, o que acontece é o seguinte: Deus só vai buscar cumprir, e aquilo até de certa forma vai se repetir nas gerações seguintes, se essas gerações seguintes, as seguintes gerações pós os pais, evidentemente, eles não se arrependerem. E é isso que Ezequiel está dizendo. Por isso que o tema do nosso devocional é essa: assuma as suas responsabilidades. A maldição, de certa forma, ela só chega às gerações seguintes se as gerações seguintes quiserem que assim aconteça na vida delas, se permitirem. Ou seja, o que o Ezequiel está nos dizendo é que eu e você temos a oportunidade de dizer assim: eu não quero repetir o que os meus pais fizeram, eu não quero repetir os que os meus ancestrais fizeram, meus pais, os meus familiares fizeram no passado, eu não quero repetir. Se eles eram roubadores, eu não quero ser roubador, eu quero ser alguém honesto. Se eles foram envolvidos com droga, com bebida, eu tenho a oportunidade de beber, eu tenho uma tendência para beber, sim, mas eu não quero isso para minha vida. Então, o texto está dizendo o seguinte, verso 20 do capítulo 18 de Ezequiel nos explica melhor isso, quando ele fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, na verdade, o que existe é uma responsabilidade pessoal. Cada um é responsável pelo que acontece com você. Claro que se eu fizer coisas erradas na minha geração hoje, a minha geração posterior, ela pode sim tentar praticar as mesmas coisas, mas isso não está predeterminado. Toda geração ela tem a oportunidade de bater a mão, bater o pé e dizer assim: eu não vou ser assim. Se os meus familiares foram marginais, eu não serei marginal. Se eles foram drogados, eu não serei drogado. Se eles foram pessoas ignorantes, estúpidas e arrogantes, eu não serei desse modo. Eu serei uma pessoa amável, eu serei uma pessoa honesta. Se eles eram pessoas que praticavam a usura, se aproveitavam
falavam, davam uma de espertalhões, eu não vou seguir esse percurso. Então, não é que necessariamente existe uma maldição hereditária. O que na verdade existe é uma má compreensão do que é a maldição hereditária. O que existe sim é uma tendência, mas não é nada já pré-determinado que vai ter que acontecer. Não funciona assim. Se a geração seguinte bater o pé e falar assim, eu não vou repetir isso aqui. O meu pai, a minha mãe, os meus avós foram isso, foram aquilo, mas eu não vou ser isso. Então, ninguém hoje que aconteceu algo com você, você pode dizer bem assim, não, aconteceu porque eu não tive nenhum tipo de oportunidade para mudar isso. Isso é uma mentira. Todos nós temos a oportunidade, temos o livre-arbítrio de querer repetir ou não o que os nossos familiares praticaram. Então, existe a maldição hereditária, entre aspas, entendeu? Não é que já está pré-determinado. E quem derruba essa tese é Ezequiel. Então, na verdade, a questão da maldição hereditária, ela está mal explicada. Agora, claro, né, irmãos, que se os nossos pais praticaram isso e nós, como filhos, temos a oportunidade e queremos repetir, talvez o negócio ainda vai ser pior na nossa vida. Por quê? Porque todo pecado, ele vai trazer consequências. Por exemplo, aqui no início do capítulo 18, ele diz bem assim, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Então ninguém pode dizer bem assim, eu tô passando isso porque os meus pais fizeram isso. Claro, né, irmãos, que se uma geração foi totalmente ímpia, as próximas, o diabo vai trabalhar para ser ainda mais ímpia aquela geração e para que meio que se repita aquilo que os pais fizeram de errado, como uma espécie de maldição mesmo. Mas o que eu quero trazer para você é que isso não está pré-determinado, tem que acontecer assim. Todos nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus, temos a oportunidade. E ainda, irmãos, que muitos familiares nossos e pessoas da nossa geração, eles acabem sendo pessoas parecidas com as gerações anteriores, o nosso papel como intercessores, como servos de Deus, também é interceder por essas pessoas, porque também existe uma batalha espiritual que aprisiona as pessoas, para que elas repitam e coloquem um bloqueio na cabeça que elas têm que seguir aquilo. Como eu já ouvi de muitas pessoas, eu vou ser como meu pai, eu tenho orgulho, eu quero ser como meu pai, quero ser pior do que o meu pai, pior que a minha mãe, pior que o meu avô, pior que os meus familiares. Eu conheço um jovem, queridos, aqui na rua de casa, que ele batia no peito e ele falava, quando eu crescer eu quero ser que nem fulano. E essas pessoas que ele queria ser exemplo eram assaltantes, eram criminosos, eram roubadores, eram drogados, eram pessoas de má índole. E ele batia no peito e falava, quando eu crescer eu vou ser que nem fulano, vou ser matador, vou ser isso, vou ser aquilo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele realmente se tornou tudo isso e ele morreu espancado esses tempos, né? Infelizmente. Então isso acontece, da pessoa querer, se ela quiser repetir, vai seguir normalmente, ela vai seguir normalmente o curso daquilo que ela quer. Mas se ela bater o pé, se converter e dizer assim, eu não quero. E aqui, irmãos, tem algo tão interessante. Olha que coisa interessante aqui no final do capítulo 18, no verso 31, que ele fala bem assim, lançai de vós todas as vossas transgressões, que transgrediste e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Então veja, ele fala que o homem, ele tem, claro que o homem não pode criar um coração novo no sentido assim, agora eu vou me converter. O homem por si mesmo não tem esse poder, a não ser que ele, movido pelo Espírito Santo, ele peça isso ao Senhor e o Senhor vai fazer isso. Quando o texto diz para ele fala assim, criai em vós coração novo e espírito novo, ou seja, ele está dizendo o seguinte, desenvolvam em vocês um coração ensinável, a disposição para que se convertam. Existe isso em nós, porque é o texto que está falando. É claro que, como eu falei, não é que você vai gerar em você mesmo um coração novo, um coração convertido, você vai produzir em si mesmo um novo nascimento. Isso não acontece, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Mas a predisposição de dizer, Senhor, me ajuda, faz em mim essa obra, isso deve acontecer, isso existe. E Deus deu essa capacidade para o homem. E claro que isso não tira em hipótese alguma a soberania de Deus. E aqui tem mais uma coisa interessante no versículo 30, que ele fala bem assim, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, Jeremias nos diz que nós devemos nos desviar. Você sabia disso? Eu e você devemos nos desviar. Você já se desviou hoje? Vamos nos desviar? Vamos hoje nos desviar? Eu te convido a se desviar, mas se desviar do mal, não é se desviar do caminho do Senhor. Ele fala, assim como muitos se desviam do caminho do Senhor, ele nos convida para nos desviarmos, mas nos desviarmos da iniquidade, das transgressões. Porque o que é uma pessoa que se desvia? Por exemplo,
estava no caminho do Senhor, ela deixa de praticar aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E ela começa a praticar o que é mal. E ele fala que se desviem, mas se desviem das transgressões, da maldade. E o que é se desviar das transgressões? Abandona as transgressões, abandona o pecado e volta ou começa a fazer o que é certo. Esse que é a grande questão. Às vezes a gente não consegue melhorar na nossa vida espiritual porque a gente não consegue lembrar disso. Eu e você precisamos se desviar do mal e começar a praticar o que é certo. Olha só, a pessoa que estava na igreja, ela não deixou de fazer o que é certo e começou a fazer o errado? Isso que é se desviar. Ela deixa de se desviar para o mal. Ela estava fazendo o que é certo e se desvia, começa a fazer o errado. O oposto também é o correto, é certo. Eu tenho que deixar de fazer o mal e começar a fazer o que é certo. Eu não deixei de fazer o bem, comecei a fazer o mal, então eu posso deixar o mal e começar a fazer o bem. Quem está entendendo? Então esse é o caminho. Eu preciso praticar, mesmo às vezes sem vontade, mesmo sem força, eu preciso me esforçar para fazer o bem. E para concluir essa palavra, deixa eu falar algo para você aqui sobre quais são os pecados que estavam desviando o povo de Deus e que foi o causador do exílio, né? Que eles acabaram tendo que ser levados. Vamos lá. O primeiro é o seguinte. No versículo 6 ele fala: não comendo carne sacrificada nos altos. Esse mesmo mandamento, este mesmo princípio está lá no Novo Testamento, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O que é não comer carne sacrificada? É não se envolver com idolatrias. E aqui, querido, trazendo para nossa linguagem mais moderna, quantas coisas muitas vezes nós oferecemos a ídolos. Será que você está oferecendo sacrifício? O que é oferecer sacrifício a ídolos? Será que tem alguma coisa que está tomando todo o teu tempo com relação a Deus? Pense nisso. Se tem alguma coisa na sua vida que toma todo o teu tempo e não sobra tempo para Deus, querido, isso é sacrifício, é carne sacrificada aos ídolos. Porque veja, por exemplo, o trabalho pode ser uma carne sacrificada aos ídolos. Se o teu trabalho não glorifica o Senhor, é ídolo. Se o teu carro, o teu emprego, o teu dinheiro não glorifica o Senhor, a tua casa, o nosso ministério não glorifica a Deus, se eu passo mais tempo nas minhas idolatrias, nas minhas coisas, isso é carne sacrificada aos ídolos. Ele fala, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. O que são os ídolos da casa de Israel? São os ídolos da igreja. A igreja, será que tem ídolos? Tem, irmãos. A igreja muitas vezes criou seus ídolos. Grandes celebridades no meio gospel. Pense aí um pouquinho, né? Ídolos na nossa sociedade. Será que na nossa sociedade tem ídolos? Não, é o que mais tem na nossa sociedade. Às vezes nós mesmos estamos sendo idolatrando, né? A nós mesmos, sendo idólatras, as coisas, né, do mundo. Por exemplo, ele fala nem contaminando. Olha só a coisa, ó. Nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Vou ficar ainda nesse ponto aqui. Veja só, um dos maiores pecados que a Bíblia nos mostra é a idolatria. Porque o que é idolatria? É você dizer que Deus não existe, que Deus não serve para nada, e eu vou focar a minha atenção, o meu coração, as minhas motivações em coisas criadas pelo homem, né? Às vezes o próprio celular, quantas pessoas, irmãos, ficam horas e horas? É uma luta no nosso tempo hoje. Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem ficar mais de 3 horas sem o telefone. Inclusive, o pastor Silas Malafaia fala sobre isso. Ele disse que se alguém, ele é psicólogo também, que se alguém não consiga ficar mais de 2 ou 3 horas sem o celular, ele já tem abstinência pelo celular. Claro que às vezes nós temos que estar esperando uma ligação, uma mensagem importante. Eu não estou falando sobre isso, que às vezes tem que ficar realmente algumas horas no telefone. Mas assim, a idolatria é algo tão sutil que você não percebe. Quando você vai abrir os olhos, você já está afundado. Você está preso. Você está amarrado ali na idolatria. Isso aí é o primeiro. Eu falei do primeiro, né? Primeiro, temos o segundo aqui, que é levantar os olhos aos ídolos da casa de Israel. O terceiro, nem contaminando a mulher do seu próximo. O que é contaminando a mulher do seu próximo? É o adultério. É o adultério em todos os tipos que você pode imaginar aqui. Não é só o adultério físico, mas é o adultério emocional, através dos olhos, do coração. Aquilo que Jesus falou, que se você olhar, né, com intenção impura. O que mais? São as cobiças do coração. Então isso aqui, a princípio, é mais para os homens, né? A princípio é mais para os homens. Claro, também inclui a mulher aqui, evidentemente, né, irmãos? Nem chegando, o quarto aqui, nem chegando, olha só, preste bem atenção. Nem se chegando a mulher na sua menstruação. Será que tem homens? Será que tem mulheres que permitem isso? Homens que querem manter relações
relações com a mulher menstruada e mulheres que permitem isso, querido, muitos, olha, por isso que eu falei no início desse áudio, que eu ia trazer aqui quais são os motivos que entristeceram o Senhor. Olha só, o quarto motivo é o homem que mantém relação com a mulher menstruada. Tá lá a mulher cheia de sangue e ela permite isso e o homem quer isso. Querido, talvez alguém esteja passando algumas coisas por isso, algumas coisas na sua vida. Ela não tem nem ideia por que ela está passando algumas lutas. Ah, não, eu não estou passando isso, por aquilo. Querido irmão, se isso tem sido uma constância na sua vida, se arrependa disso. Não mantenha relação com a sua esposa menstruada e as mulheres não permitam isso. É tão sério isso, irmãos, que às vezes a gente acha que é radicalismo, mas quando a mulher está menstruada, nos círculos judaicos mais ortodoxos, o homem dorme numa cama e a mulher dorme na outra. Por quê? Para que eles não sintam desejo naquele momento que ela está no seu ciclo de menstruação, entendeu? Então isso aqui é muito forte. Esse áudio está ficando um pouco longo, mas peço perdão, mas eu quero finalizar aqui. Mais alguns tópicos aqui. O quinto, não oprimir a ninguém. A opressão aqui, irmãos, é em tudo. É quando o marido trata mal a esposa, é quando a mulher trata mal o esposo, é quando a mulher trata mal os filhos, quando os filhos tratam mal a mulher, quando o chefe trata mal os funcionários, é quando o vizinho trata o outro vizinho mal, é quando você é indiferente com quem bate na tua porta, você se sente incomodado. Eu vou dizer pra você, se você se sentiu incomodado em ajudar alguém, querido, eu digo pra você, você tá nessas classes de pecados aqui que Deus está nos chamando a atenção. Ó, sexto aqui, eu tô enumerando aqui pra você. Sexto, tornando ao devedor a coisa penhorada. O que é tornando ao devedor? Aí fala assim, não oprimir ninguém, tornando, na verdade aqui é um quinto e um sexto junto, né? Tornando ao devedor a coisa penhorada. Olha só, no Antigo Testamento tem um mandamento que diz assim, se alguém, por exemplo, fala bem assim, apóstolo, eu tenho só esse sapato aqui, mas eu vou deixar aqui pro senhor, o senhor me empresta a sua bicicleta, só um exemplo. Eu preciso trabalhar e tal, beleza. Empresta a bicicleta pra ele, fica empenhorado o sapato dele. Isso é só um exemplo muito bobo, irmão, muito bobo. Aí só tem aquele sapato, aí ele devolveu, aí por algum motivo ele vai precisar da bicicleta, eu fico meio pé atrás, né, e fala assim, olha, poxa, mas eu vou precisar do sapato hoje à noite porque eu vou fazer uma caminhada, um exemplo. Eu falo, não, tá com a minha bicicleta, eu não vou te devolver não. Então a palavra diz o seguinte, que, aí fala assim, mas é só hoje à noite, amanhã eu lhe devolvo, beleza, então eu devo devolver pra ele, porque ele só tem aquele sapato. É só um exemplo bobo. Então, às vezes, o que diz aqui o texto aqui? Que eu não devo oprimir ninguém. Se eu tô numa posição um pouco melhor, ainda que aquilo aparentemente, poxa, mas o fulano tá me devendo, mas eu tenho a mais, e fala assim, cara, não oprime o teu próximo por conta disso também, não oprime. Às vezes o marido, a mulher depende do marido, ele oprime ela porque depende. Às vezes a mulher tem uma posição financeira melhor, ela oprime o marido, ela humilha. Às vezes, como eu disse, o marido humilha a mulher. Ela vai comer na minha mão porque ela não tem pra onde ir, não tem o que fazer, não tem outra situação pra ela, né? Um outro ponto aqui também, queridos, o sétimo, não roubando, e aqui roubar é tudo, né? Não é só não roubando, dando pão ao faminto e cobrindo ao nu com vertes. Então, por exemplo, aqui, claro que não é só literal, irmãos, mas às vezes a gente rouba os sentimentos da pessoa, a gente ilude as pessoas, a gente é indiferente com as pessoas, né? Isso é roubar as emoções, os sentimentos. Também aqui é o físico, também roubar as coisas que não pertencem, não nos pertencem, né? Que mais? Cobrindo ao nu com vertes. Sabe quem é o nu aqui? É aquele que bate na tua porta, aquele que bate pedindo ajuda, pedindo um conselho, querendo desabafar, querendo um suporte. Às vezes a gente vira as costas para tais pessoas. O nono aqui, não dando do seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Então ele fala sobre, por exemplo, aqui, às vezes a gente não pode emprestar, às vezes, mas será mesmo que a gente não pode doar algo? Poxa, a pessoa chega batendo na tua porta, você tem 10 reais, será que 2 reais você não poderia dar para aquela pessoa? 1 real? Então, são essas coisas que isso machuca o coração de Deus, quando o seu povo, que é para fazer a diferença, não faz. Então, às vezes a gente fala, não, porque o povo não obedeceu, mas o que eles não obedeceram? O que eles não estavam fazendo? Tá aqui, acabamos de falar algumas coisas que talvez eu e você estamos fazendo, talvez estejamos passando por algum exílio e não estamos percebendo. Talvez não estamos prosperando, parece que algumas coisas estão amarradas na nossa vida, simplesmente porque não estamos dando o devido valor para essas coisas. Isso que eu estou lendo aqui é no capítulo 18, versos 6, 7, 8 e 9 de Ezequiel. E eu finalizo dizendo, depois de tudo isso que eu falei, ele ainda diz assim, ó, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ou seja, se alguém não anda praticando essas coisas ruins, a Bíblia fala, ó, o justo certamente
certamente viverá, diz o Senhor. O que é viver na Bíblia? É só estar de pé? Não. Viver na Bíblia é prosperar no trabalho, é prosperar na família, é ter dinheiro para pagar as contas, é ter saúde, é ter sabedoria, é ter unção, é ter poder, é ter carisma, é ter muitas coisas, muitas ferramentas que eu e você precisamos para viver bem nessa terra. Sem isso, ninguém consegue viver bem. Pense comigo, alguém que não tem sabedoria consegue prosperar? Claro que não. A pessoa que é tola, insensata, ela vive na dificuldade. Aí o que acontece? Finalizando agora em definitivo, ele fala: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos. Então, além de tudo isso que nós falamos, tem outros princípios que eu e você devemos observar, que são tão importantes quanto esses princípios que acabamos de falar. Amém? Então, querido, deixo essa palavra para você. Me perdoe pelo áudio, ficou longo, mas eu creio que é uma palavra que vai abençoar muito o seu coração. Que Deus te abençoe. Feliz sexta-feira, feliz Shabat, em nome de Jesus.